Olá, como vai? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, quero fazer um convite para você. Faça a sua inscrição, ative o sininho para que as notificações cheguem até você. E você que já é inscrito, verifique se sua inscrição está ativa, se o seu sininho está ativado também, para que você receba as notificações das novidades do nosso canal. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O fenômeno mais importante que aconteceu para a igreja cristã, a descida do Espírito Santo. Mas para isso acontecer, para que a igreja tivesse a condição necessária de realizar o trabalho que Jesus havia deixado para eles, a ordem que Jesus havia deixado, de que eles fossem por todo mundo, pregar o Evangelho, que eles ensinassem as nações, e que para isso eles precisavam do Espírito Santo. Muito bem, mas para isso acontecer tem algo muito importante dentro da cultura judaica. O texto no verso 2 diz que eles estavam assentados. Um judeu, ele não se assenta com qualquer pessoa. Isso vale dizer que ele não tem relacionamento com qualquer tipo de pessoa. Tanto que em João capítulo 4, quando conta a história de Jesus e a mulher samaritana, revela ali que João faz questão de escrever, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Os judeus também não se dão muito bem com os próprios judeus. Por exemplo, um judeu circuncidado não se dá com um judeu não circuncidado, porque eles entendem que a pessoa não circuncidada, ela está fora do pacto, está fora da aliança. Então, mas isso não vem ao caso. Eu quero dizer o seguinte: o Espírito Santo moveu-se sobre a igreja, sobre os discípulos que ali estavam, os 120 naquele cenáculo, porque eles estavam assentados. Assentar significa estabelecer relacionamento, estabelecer comunhão. Não há como nós sermos cheios do Espírito Santo sem estabelecermos relacionamento com pessoas, sem estabelecermos relacionamento com os nossos irmãos em Cristo. Jesus disse que a maneira como as pessoas iriam identificar que nós somos discípulos dele era através do amor, se nós amássemos uns aos outros. E amar também está imbuído na questão relacional. Não adianta amar e não ter nenhum tipo de vínculo. Esse espírito gera uma outra coisa chamada vínculo da paz, vínculo perfeito da paz. E é importante notar que, às vezes, nós somos tentados a pensar que por termos algum tipo de dom espiritual, isso nos faz uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cuidado com isso. Sabe por quê? Porque o dom nada mais é do que uma ferramenta. E ferramenta, todos nós que a utilizamos sabemos bem que ela pode ser substituída, ela pode ser deixada de ser usada por qualquer razão, por ela ter quebrado, por ela ter ficado velha, ou simplesmente porque você comprou uma ferramenta nova. Você pode abandonar uma ferramenta. Então, ter um dom não significa que você tem uma vida cheia do Espírito Santo, que você está caminhando para o céu. Será que a mula de Balaão foi salva? Tantas pessoas na Bíblia foram usadas por Deus, foram usadas como instrumento de Deus e não obtiveram a salvação. Então cuidado com isso. Mas é importante notar que uma vida cheia do Espírito Santo, ela começa com uma vida de relacionamentos, uma vida de comunhão. O Salmo 133, que é o Salmo da comunhão, no último versículo diz que ali o Senhor ordena a sua bênção. Ele não está falando do Monte Hermon, não está falando do Monte de Jerusalém, não está falando dos montes em volta de Sião, não está falando sobre nada disso, está falando sobre a comunhão, sobre a unicidade, sobre a unidade. E daí Deus ali ordena a sua bênção. E a unção do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é uma bênção incomparável e incontestável. Então que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que Deus nos abençoe, que sejamos pessoas cheias do Espírito, e que para ser cheios do Espírito sejamos pessoas cheias de comunhão, cheias de relacionamentos. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.